Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Chiquini, pessoal, melhor advogado aí do Brasil. Quem apoia ele, já deixa o like e se inscreve no canal, que vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. Então, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Possa piorar. Hoje, dia 13, Fachin é eleito novo presidente do STF e o seu vice Alexandre de Moraes. E para começar com chave de ouro, Fachin já dá esse discurso maravilhoso. Eu entendo que punir um juiz por decisões que tenha tomado é um péssimo exemplo de interferência indevida. E ainda mais quando isso advém de um país estrangeiro em relação a outro país soberano. Portanto, não... Vocês estão entendendo a loucura dessa fala? Ele não está sendo punido dentro do Brasil, meu Deus do céu! Ele está sendo punido porque ele interferiu na soberania americana. Alexandre de Moraes deu uma canetada contra empresa americana e pessoas americanas em território americano. Os Estados Unidos está aplicando a lei americana nos Estados Unidos. Acontece que o reflexo dessa lei pega em todo mundo, meu Deus do céu. Que absurdo. Esse aqui é o próximo ministro do STF falando que os Estados Unidos está punindo o Alexandre de Moraes no Brasil. Vai estudar! Nós somos de uma geração que já viveu um pouco isso e creio que nós não vamos nos assombrar com esses ventos que estão soprando vindo do norte. Por mais fortes que sejam, creio então, que há esse discurso está dobrando, triplicando, quadriplicando a aposta contra o maior país do mundo. Esse é o próximo presidente do STF. Imagine o que está vindo pela frente. E aqui pode-se concordar ou não com as decisões de um determinado juiz. Quando não se concorda, recorre ou critica. Quando não se concorda, recorre ou critica. Ouça de novo. Quando não se concorda, recorre ou critica publicamente. Aí tá, Fachin. Recorrer para quem? Recorrer para quem? Essa é a última instância, Fachin. Não tem para quem recorrer. É exatamente isso, Fachin. Se o acusado da trama golpista discordar da decisão do Alexandre de Moraes, discordar da primeira turma, discordar do STF, não há aonde recorrer, não há para quem recorrer. Essa, Fachin, é a última instância. Os acusados aqui não têm direito a recurso. E crítica pública vocês também não admitem. Jornalistas foram censurados. Pessoas estão presas por criticar. Não esqueça, Fachin, próximo presidente do STF, que tem um deputado preso, Daniel Silveira, por criticar Alexandre de Moraes. Você tem presos nesse país que você chama de Estado Democrático de Direito, presos por fazerem críticas públicas. Páginas, empresas americanas foram censuradas por fazerem críticas públicas. Mas que incongruência, meu Deus do céu. Mas calma, gente, vai piorar. Olhem aqui. Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática e com ataques à independência judicial nas Américas. É aí que se situam essas próprias tentativas de enfraquecimento da Convenção e das decisões da Corte Interamericana. Vocês viram o que ele falou? Que está havendo uma tentativa de enfraquecimento das decisões da Corte Americana. Eu concordo. Só que esse enfraquecimento da Corte Americana de Direitos Humanos está partindo do próprio STF. É o STF que está descumprindo os tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, Fachin, e não o contrário. Voltemos a falar do duplo grau de jurisdição que os acusados no STF não estão tendo direito. Esse daqui é um decreto presidencial onde o Brasil se comprometeu a cumprir a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Diz o artigo 8º da Convenção, item 2, a linha H. É direito de todo acusado recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.
Vejam, pessoas sem prerrogativa de foro estão sendo processadas e condenadas no STF sem o direito de recorrer a tribunal superior. Isso viola a Convenção Americana de Direitos Humanos que você está defendendo nesse discurso. É o discurso mais esquizofrênico que eu já ouvi, com toda certeza. Agora eu entendi porque o Fachin está tanto tempo como ministro do STF em silêncio. Absurdo esse discurso, ridículo, horrível e extremamente utópico. Estão matando o direito brasileiro e me parece que o próximo presidente da Suprema Corte vai terminar de fazer isso. Com um sancionado, que é Alexandre de Moraes, há possibilidade de avanço de sanção, de Magnitsky aplicada sobre outros membros da corte. Mesmo que não estejam compondo a primeira turma, este instrumento de pressão, né, vai pesar certamente sobre os demais, sobre Zanin. A gente já sabe como está pensando. O Zanin está olhando para os seus 50 anos de vida, pelos 25 anos que ainda lhe restam de Supremo, e pensando, o que vai adiantar eu aqui sancionado? Ele está pensando, né? Tem Carmen Lúcia, que está num silêncio sepulcral. O Dino acho que é um franco atirador e acho que vai na mesma linha. Quem está junto, é o comunista do Lula, não sei como vai se posicionar. Mas enfim, no meio disso tem o Fux, que nem o visto perdeu. Ou seja, a gente pode ter surpresa nesse sentido, não olhando para o processo, porque para mim é um processo cheio de vícios, de falhas, de tropeços, de delação que não vale absolutamente nada do CID, mas olhando para a pressão que vem dos Estados Unidos, né, Skinny? Esse processo, Pittoli, ele foi, sem sombra de dúvidas, o pior processo da história do Brasil. É o processo mais desastroso da história do Brasil, tá? Para ser bem cauteloso no adjetivo desse processo. Mas olha só, agora é o Jeffrey falando, tá? Se eu pudesse jogar as minhas fichas nesse processo, eu vejo como uma possibilidade dele se estender a 2027, Pittoli. É a possibilidade que eu vejo hoje, desse processo não terminar nem em 2026. Então veja só, nós acabamos de deixar claro, hoje termina o prazo da defesa escrita do Bolsonaro. Alexandre de Moraes vai pedir uma pauta para julgamento. Provavelmente vai ser para ontem. Né? Não duvido que seja para a semana que vem, Pittoli. Não duvido. Tá? Só que nessa sessão de julgamento, onde os advogados terão de beca 1 hora para fazer a defesa oral, é o dia, em tese, do julgamento. Só que esse julgamento, Pittoli, ele pode terminar da seguinte forma. Qualquer um dos ministros da primeira turma, por exemplo, Fux, pode pedir vista. Foi até uma matéria que saiu da Folha de São Paulo, que Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias com o processo. Calma. Menos, né? Calma. O que acontece? O regimento interno do STF diz que cada ministro pode pedir vista por 90 dias. Então imagine o seguinte. Nesse dia do julgamento, o Fux fala assim, eu quero melhor analisar o caso, e ele tira de pauta o julgamento, porque ele pede vista. Ele leva o processo para o gabinete para melhor analisar. Ele tem 90 dias para ficar com esse processo, diz o regimento interno. Pittoli, o STF entra em recesso dia 20 de dezembro. Então, se o Fux ficar esses 90 dias com esse processo no gabinete, acabou 2025. Eu não acredito que ele ficaria os 90 dias se ele pedisse vista, embora eu acredite que ele vá pedir vista. Porém, olha só, pediu vista, tá? Leva para o gabinete. Volta para a sessão plenária. Outro ministro pode pedir vista também. Tá? Mas o que acontece? Aqui que eu coloco as minhas fichas, Pittoli. Nós estamos falando da primeira turma. Tá? Então o ministro vem e põe para julgamento. Eu tenho certeza que o Fux vai divergir em algum ponto. Isso é óbvio. E sabe por quê? Ele vai fazer isso propositalmente, Pittoli, porque ele já disse que esse é um processo com uma complexidade que para ele deveria estar no plenário. O Fux disse, esse processo não deveria estar na primeira turma. Esse processo, em razão da magnitude, é um processo de plenário. Então ele vai divergir, com toda certeza ele vai divergir em algum ponto. Por quê, Pittoli? Se o Fux divergir em algum ponto, nasce para as defesas um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? Esse recurso você joga para o plenário. Então esse processo não vai terminar na primeira turma, não adianta. Isso é uma certeza. O Fux pode até votar para condenar o Bolsonaro, mas ele vai divergir do Alexandre de Moraes em algum ponto para esse processo ir para o plenário.
E chegando no plenário, o plenário é quórum estendido, Pitoli. O que significa isso? Não é mais os 5 ministros, não são mais os 5 ministros da primeira turma. Aí são 11 ministros. E tem ministro ali, Pitoli, que nunca folhou esse processo. Então imagine, esse processo chega no plenário. Né? Tem ministro ali que nunca folhou esse processo. É um processo de 78 terabytes, Pitoli. Imagina, você tem ali André Mendonça, você tem ali Cássio, você tem ali Gilmar Mendes, você tem outros ministros que nunca folharam esse processo, o Fachin. Então, todos esses ministros, em rodízio, podem pedir vista. Então, imagina, o André Mendonça pede vista, pode ficar 90 dias com o processo. Aí volta. Aí o Cássio pede vista, pode ficar mais 90 dias com o processo. Passa 2026 também, Pitoli. Então, esse processo não, isso é uma certeza, não termina em 2025. As pessoas estão falando, Bolsonaro vai ser preso em 2025, embora ele já esteja preso, né, Pitoli? A prisão que ele está é uma cadeia. A casa dele virou uma penitenciária. A Michelle e a filha não podem ter celular dentro de casa, que não é uma penitenciária. Mas não foi para o presídio e não irá para Papuda, tá? Para a tristeza dos canalhas que querem Bolsonaro na Papuda, vocês nunca terão esse gosto. Bolsonaro nunca entrará na Papuda. Tá bom, petralhada? Chorem, engulam o choro, porque ele é militar da reserva. Bolsonaro, se esse sistema desgraçado, corrupto, canalha, conseguir mandar Bolsonaro para um presídio, ele irá para um quartel, presídio militar, tá? O que eu acredito que não vai acontecer, porque esse processo não tem como terminar mais em 2025. Não tem mais como terminar em 2025. Tá? Porque para mandar Bolsonaro para um presídio em definitivo é depois que não couber mais recurso nenhum, Pitoli. E não tem como não caber mais recurso nenhum, porque o Fux vai divergir em algum ponto do Alexandre de Moraes, porque o Fux quer que esse processo termine no plenário. Ele já falou. E para esse processo tramitar no plenário é impossível, é humanamente impossível que ele comece e termine no plenário em 2025. Caindo no plenário, isso só 2026, tem André Mendonça, tem Cássio que vão pedir vista, vão ficar 90 dias. Eu estou presumindo que pedirão vista. Espero que peçam vista para melhor analisar essa farsa. Um processo de 78 terabytes não pode ser analisado a toque de caixa sem que se debruce com cautela em cima do processo, né, Pitoli? Último dia do prazo para que as defesas do núcleo 1 da chamada trama golpista apresentem alegações finais. Alegações finais é a última oportunidade escrita de defesa antes da sentença. E a imprensa está divulgando isso daqui. Folha de São Paulo. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. E basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Eu quero melhor explicar isso daqui para vocês. O que diz o regimento interno do STF? Que terminada a instrução, iniciam alegações finais da acusação e da defesa. Da defesa do núcleo 1 termina hoje. O que acontece? O relator pede então data para a sessão de julgamento. Nessa sessão de julgamento, que provavelmente está bem próxima, o que acontece? As partes terão o prazo de 1 hora para alegações finais orais. Vocês lembram daquela sessão de julgamento que foi televisionada do Bolsonaro e de todos os demais acusados para recebimento da denúncia? Então, terá novamente uma sessão como aquela. Só que agora, o prazo, olha aqui, regimento interno do STF, será dada a palavra à acusação e à defesa pelo tempo de 1 hora. O prazo agora é de 1 hora. Concluída a sustentação oral, então, iniciarão os votos. Aqui sim, o Fux pode pedir vista. Ele pode dizer o seguinte: estou com dúvida, não estou seguro a julgar, quero melhor analisar. E neste caso, o artigo 2º, parágrafo único do regimento interno diz o seguinte: aplica-se o mesmo prazo para a devolução dos processos com pedido de vista. Qual o prazo? Até 90 dias. Ou seja, se o Fux pedir vista na sessão de julgamento que ainda será marcada, ele tem até 90 dias para devolver o processo, onde na nova sessão de julgamento coloca o processo na mesa e o caso é sentenciado. Eu confesso que eu não acredito muito nisso daqui. Para mim, está mais provável que ocorra isso daqui, ó. Artigo 333.
cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma que julgar procedente a ação. Para mim parece mais crível isso daqui, que na sessão de julgamento que será marcada, provavelmente no máximo até setembro, eu acredito que o Fux possa divergir em algum ponto. E qualquer ponto, tá, gente? Ele pode divergir numa vírgula. Aí o que acontece? Cabe esse recurso que se chama embargos infringentes. O que acontece com esse recurso? Esse recurso joga o fim do processo para o pleno, para o plenário, 11 ministros, quórum estendido. Aí sim, eu acredito que esse caso possa se estender para 2026. Se eu for apostar minhas fichas no que vai acontecer, eu não aposto nessa fala da Folha de São Paulo, que Fux vai pedir vista e vai ficar 90 dias. Eu aposto nisso daqui, que o Fux pode até pedir vista, mas não vai ficar 90 dias com o processo e vai divergir em algum ponto. Porque ele já disse que esse caso de grande complexidade é um caso que deveria estar no plenário e não na primeira turma. Então eu acredito que ele possa divergir para que esse caso vá para o plenário com embargos infringentes e termine no plenário. E se isso acontecer, só 2026. E aí, chegando esse recurso no plenário, qualquer um dos ministros, inclusive o Fux, pode pedir vista e ficar até 90 dias. Volta para o plenário. Outro ministro pode pedir vista e ficar até 90 dias. Ou seja, não é de duvidar que esse caso termine em 2027, não. É possível. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um... Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Comente aí o que vocês estão achando do Chiquini, pessoal. O Chiquini aí que tá chegando aí no Brasil, o ótimo advogado, tá sendo reconhecido aí pelo seu trabalho sobre o 8 de janeiro aí, defendendo o Bolsonaro e Felipe Martins aí, que tá sendo preso injustamente aí, e o advogado Chiquini aí tá em defesa deles. Mas mesmo assim, o Brasil não tem mais lei, não tem, virou uma ditadura já. E o famoso Moraes aí dando suas canetadas e cortando a voz, microfone dos advogados aí, que nem pode ser feito. E pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições de 2026. Moro lidera a disputa pelo governo do Paraná. Veja os números. Levantamento do Paraná, pesquisa ouvido os eleitores de Curitiba é apontar a liderança de todos os cenários. Levantamento do Paraná, pesquisa divulgada nesta quarta-feira, dia 13, indica que o senador Sérgio Moro, do União, lidera intenções de voto para o governo do Paraná entre os eleitores de Curitiba. No cenário principal, Moro registra 41,3%, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 25,3%, e pelo deputado federal Mauro Martins, do PL, que soma 14,6%. Isso aqui é no Paraná que o Moro tá liderando aí, pessoal. Pessoal, comente aí. Não se esqueçam de sair do vídeo aí sem comentar, pessoal. Comente aí nesse vídeo aí, Chiquini aí, hashtag Chiquini, melhor advogado do Brasil. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E é isso, pessoal, até a próxima, valeu.